Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do Céu, volume 6. Trecho 43, de 10 de junho de 1904. Jesus fala da beleza do homem. Continuando o meu habitual estado, assim que veio o meu adorável Jesus, todos os aflitos e sofredores me disseram: Ah, minha filha, se o homem se conhecesse a si mesmo, oh, como se cuidaria de manchar-se, porque é tal e tanta sua beleza, sua nobreza, sua formosura, que todas as belezas e diversidade das coisas criadas as reúne em si. E isto porque, sendo criadas todas as outras coisas da natureza para serviço do homem, e o homem devia ser superior a todas, portanto, para ser superior devia reunir em si todas as qualidades das outras coisas criadas, e não só isso, senão que tenham sido criadas as outras coisas para o homem, e o homem só para Deus e para sua delícia, por consequência, não somente devia reunir em si todo o criado, senão que devia superá-lo até receber em si mesmo a imagem da majestade suprema. E o homem, apesar de tudo isto, não cuidando de todos esses bens, não faz outra coisa senão sujar-se com as mais feias porcarias. E desapareceu. Então eu compreendia que a nós nos sucede como uma pobre que, tendo recebido um vestido tecido de ouro, enriquecido com gemas e com pedras preciosas, como não entende nem conhece seu valor, o tem exposto ao pó. Ele o suja facilmente e o tem como um vestido tosco e de pouco valor, de modo que se o tira, pouco ou nenhum desgosto sente. Assim é nossa cegueira a respeito de nós mesmos. Trecho 44, de 15 de junho de 1904. A criatura não é outra coisa que um pequeno recipiente cheio de doses de todas as partículas divinas. Encontrando-lhe no meu estado habitual, assim que veio me disse: Minha querida filha, a criatura me é tão querida e a amo tanto, que se a criatura o compreendesse, lhe explodiria o coração de amor. E isto é tão certo, que ao criá-la, não a fiz outra coisa que um pequeno recipiente cheio de partículas dos atributos divinos, de modo que de todo o meu ser, atributos, virtudes, perfeições, a alma contém muitas pequenas partículas de tudo isso, segundo a capacidade dada por mim. E isto para que pudesse encontrar nela outros tantos pequenos distintivos correspondentes aos meus atributos e assim poder deleitar-me e brincar perfeitamente com ela. Agora este pequeno recipiente cheio do divino, quando a alma se ocupa das coisas materiais e as faz entrar nela, feita fora alguma coisa do divino e toma seu lugar alguma coisa material, que afronta recebe a divindade e que dano à alma. Mas se por necessidade se ocupa das coisas materiais, quanta atenção se requer para não as fazer entrar? Você, filha, está atenta, de outra maneira. Se vejo em você alguma coisa que não seja divina,
e eu não me farei ver mais. Trecho 45, 17 de junho de 1904. A consumação da vontade humana na divina nos torna uma só coisa com Deus e põe em nossas mãos o divino poder. Esta manhã, depois de muito esperar, o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, olha quantas coisas se dizem de virtude, de perfeição, porém vão acabar todas em um só ponto, isto é, na consumação da vontade humana na divina. Assim, quem mais está consumado nesta, pode-se dizer que contém tudo e é o mais perfeito de todos, porque todas as virtudes e obras boas são tantas chaves que nos abrem os tesouros divinos, fazem-nos adquirir mais amizade, mais intimidade, mais trato com Deus, mas só a consumação é a que nos torna uma coisa com Ele e põe em nossas mãos o divino poder. E isto porque a vida deve ter uma vontade para viver. Agora, vivendo da vontade divina, naturalmente se torna duna. Trecho 46, 19 de junho de 1904. Fala de castigos. Encontrando-me no meu estado habitual, ouvia meu adorável Jesus que dizia junto a mim: minha filha, em que momento tão doloroso está entrando a igreja? Mas toda a glória, nesses tempos, é daqueles espíritos atléticos que, não pondo atenção a cordas, cadeias e penas, não fazem outra coisa que romper o caminho espinhoso que divide a sociedade de Deus. Depois continuou: no homem vê-se uma avidez de sangue humano. Ele, a partir da terra, e eu do céu, enviarei terremotos, incêndios, furacões, desgraças, para fazê-los morrer em boa parte. Trecho 47, 20 de junho de 1904. As almas vítimas são filhas da misericórdia. Depois de ter esperado muito, assim que veio, o bendito Jesus me disse: minha filha, chegou a tanto a perfídia humana de esgotar por sua parte minha misericórdia, mas minha bondade é tanta de constituir as filhas da misericórdia, a fim de que também por parte das criaturas não fique esgotado este atributo. E estas são as vítimas que estão em plena posse da vontade divina, por haver destruído a própria, porque nestas o recipiente dado a elas por mim ao criá-las está em pleno vigor, e tendo recebido a partícula de minha misericórdia, sendo filha, a fornece a todos. Entende-se, no entanto, que para administrar a misericórdia aos outros deve ser encontrada ela na justiça. E eu: Senhor, quem pode ser encontrado na justiça? E ele: quem não comete pecados graves, e quem se abstém de cometer pecados veniais ligeiros por sua própria vontade. Trecho 48, 29 de junho de 1904. Sinal para saber que Deus se retira do homem. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, apenas se fez ver o meu adorável Jesus me disse: minha filha, o sinal de que minha justiça não pode mais suportar ao homem e está em ato de mandar graves castigos é quando o homem não pode suportar-se mais a si mesmo, porque Deus, rechaçado pelo homem, dele se retira e faz sentir ao homem todo o peso da natureza, do pecado e das misérias. E o homem, não podendo suportar o peso da natureza sem a ajuda divina, procura ele mesmo o modo de destruir-se. Em tal estado encontra-se agora a presente geração. Trecho 49, 14 de junho de 1904. A vida é uma consumação contínua. Os meus dias estão a tornar-se cada vez mais dolorosos,
devido a privações quase contínuas de meu adorável Jesus. Eu mesma não sei porque me sinto devorar a alma e também o corpo por esta separação. Que duro martírio! Meu único consolo é a vontade de Deus, porque se tudo o perdi, inclusive a Jesus, só esta santa e docíssima vontade de Deus está em meu poder, mas como também sinto que me devora o corpo, me engano de que não está tão distante a separação dele, porque lamento sucumbir, e por isso espero que um dia o Senhor me chame a si e termine esta dura separação. Por isto, esta manhã, depois de ter esperado muito, assim que veio, me disse: Minha filha, a vida é uma consumação contínua. Quem a consome pelos prazeres, quem pelas criaturas, quem por pecar, outros pelos interesses, algum por caprichos. Há tantos tipos de consumação. Agora, quem esta consumação a forma toda em Deus, pode dizer com toda certeza: Senhor, minha vida se consumiu de amor por ti, e não só me consumiu, senão que estou morta só por teu amor. Por isso, se tu te sentes consumir continuamente por minha separação, podes dizer que morres continuamente em mim, e tantas mortes sofres por amor meu. E se você consome seu ser por mim, porquanto se consome de você, outro tanto adquire de divino em si mesma. Trecho 50, 22 de julho de 1904. Só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma. Continuando meu habitual estado, assim que veio, bendito Jesus me disse: Minha filha, quando a alma se propõe não pecar, ou bem fazer um bem e não segue os propósitos feitos, significa que não se faz com toda a vontade e que a luz divina não teve contato com a alma, porque quando a vontade é verdadeira e a luz é divina, lhes faz conhecer o mal a evitar e o bem a fazer. E dificilmente a alma não segue o que se propôs. E isto porque a luz divina, não vendo a estabilidade da vontade, não fornece a luz necessária para evitar um e para fazer o outro. No máximo, podem ser momentos de desventura, abandonos de criaturas ou qualquer outro acidente, pelo que a alma parece que se queira destruir por Deus, que quer mudar de vida, mas apenas o vento dos acidentes muda, que logo muda a vontade humana. Assim, em vez de vontade e luz, pode-se dizer que há uma mistura de paixões segundo as mudanças dos ventos, assim que só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma, porque sendo Deus imutável, quem o possui participa de sua imutabilidade no bem. Trecho 51, 27 de julho de 1904. Tudo deve ser selado pelo amor. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus saiu de meu interior e, tendo-me levantada a cabeça, que pelo prolongado do tempo que eu esperei estava muito cansada, me disse: Minha filha, quem verdadeiramente me ama, tudo o que lhe acontece, interior e exterior, devora tudo numa só coisa, na vontade divina. De todas as coisas, nenhuma lhe parece estranha, olhando-as como um produto de divina vontade. Por isso, nela tudo consome. Seu centro, sua mira, é única e somente a vontade de Deus, assim que nela sempre gira, como dentro de um anel, sem encontrar jamais o caminho para sair, fazendo dela o seu alimento contínuo. Dito isso, desapareceu, e depois de ter retornado, adicionou: Filha, faz com que tudo te seja selado pelo amor. Assim, se pensas, deves só pensar no amor. Se falas, se obras, se palpitas, se desejas, inclusive um só desejo que saia de ti que não seja amor,
roda-o em ti mesma e converte-o em amor, e depois dá-lhe a liberdade de sair. E enquanto dizia isto, parecia que com a sua mão tocava toda a minha pessoa, colocando tantos selos de amor. Trecho 52, 28 de julho de 1904. A alma desapegada de tudo, em tudo encontra Deus. Esta manhã, me encontrando em meu habitual estado, por uns momentos veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, quando a alma está desapegada de tudo, em todas as coisas encontra Deus, encontra-o em si mesma, encontra-o fora de si, encontra-o nas criaturas. Assim pode dizer que todas as coisas se convertem em Deus para a alma desapegada de tudo. Mais ainda, não só o encontra, mas o olha, o sente, o abraça, e como em tudo o encontra, assim todas as coisas lhe proporcionam a ocasião de adorá-lo, de lhe implorar, de lhe agradecer, de se estreitar mais intimamente a ele. E, além disso, seus lamentos por minha privação não são razoáveis, pois se você me sente em seu interior, é sinal de que não só estou fora, mas também dentro, como no meu próprio centro. Eu esqueci de dizer no início que foi trazido para mim pela Rainha Mãe e como eu lhe implorava para me contentar e não me deixar privado dele, Jesus abençoado respondeu como está escrito acima. Trecho 53, 29 de julho de 1904. A fé faz conhecer a Deus, mas a confiança fá-lo encontrar. Continuando o meu estado habitual, mal vi o meu adorável Jesus, e eu lhe disse: meu Senhor e meu Deus. E ele disse: Deus, Deus, só Deus. Filha, a fé faz conhecer a Deus, mas a confiança fá-lo encontrar. Assim que a fé sem a confiança é fé estéril, e embora a fé possua imensas riquezas para que a alma possa enriquecer, se falta a confiança, fica sempre pobre e desprovida de tudo. Então, enquanto dizia, sentia-me atraída a Deus e ficava absorvida nele como uma gotinha de água no imenso mar. Por mais que olhasse, não encontrava nem os confins ao largo, nem ao longo, nem ao alto. Céus e terra, viadores e bem-aventurados, todos estavam imersos em Deus. Depois via também as guerras, como a da Rússia com o Japão, os milhares de soldados que morreram ou que morrerão, e que por justiça ainda natural a vitória será do Japão. Também outras nações europeias estão tramando maquinações de guerra contra as mesmas nações da Europa. Mas quem pode dizer tudo o que se via de Deus e em Deus? Para terminar, põe o ponto. Trecho 54, 30 de julho de 1904. Desapego que devem ter os sacerdotes. Esta manhã o bendito Jesus não vinha, e eu, encontrando-me fora de mim mesma, girava e voltava a girar em busca de meu sumo e único bem, e não encontrando-o, minha alma se sentia morrer a cada instante. Mas o que aumentava minha dor era que, enquanto me sentia morrer, não morria, porque se eu pudesse morrer, teria alcançado minha finalidade, ao me encontrar para sempre no centro Deus. Ó separação, como é amarga e dolorosa, não há pena que possa comparar-se a ti. Ó privação divina, tu consomes, tu trespassa, tu és uma faca de dois gumes, que de um lado corta e do outro queima. A dor que provocas é tão imensa, porque imenso é Deus. Agora, enquanto andava vagando, me encontrei no purgatório, e minha dor, meu pranto, parecia o que aumentava a dor daquelas pobres almas, privadas de sua vida, Deus. Então, entre estas almas, parecia que haviam sacerdotes, um dos quais parecia que sofria mais que os outros, e este me disse: meus graves sofrimentos provêm de que em vida fui muito apegado aos interesses da família, às coisas terrenas
e um pouco de apego a alguma pessoa, e isto produz tanto mal ao sacerdote que forma uma couraça de ferro enlameada, que como veste o envolve, e só o fogo do purgatório e o fogo da privação de Deus, que comparado com o primeiro fogo, desaparece o primeiro, pode destruir essa couraça. Oh, quanto sofro! Minhas penas são inenarráveis. Roga, roga por mim. Então eu me sentia mais aflita e me encontrei em mim mesma, e depois apenas vi a sombra do bendito Jesus e me disse: Minha filha, o que tens procurado? Para ti não há outros alívios e ajudas que eu só. E como um relâmpago desapareceu, e eu fiquei dizendo: ele mesmo me diz que só ele é tudo para mim? No entanto, tenha coragem de me deixar privada e sem ele. Trecho 55, 31 de julho de 1904. A vontade humana falsifica e profana até as obras mais santas. Continuando meu pobre estado, parece que Jesus veio mais de uma vez e parecia que o via menino circundado como por uma sombra e me disse: Filha, não sente a frescura da minha sombra? Repõe-te nela, porque encontrarás alívio. E parecia que repousávamos junto à sua sombra, e me sentia toda reanimada junto a ele, e depois continuou: Minha querida, se você me ama, não quero que você olhe nem em si mesma nem fora de você, nem se está quente ou fria, nem se faz muito ou pouco, nem se sofre ou goza. Tudo isto deve ser destruído em ti e só deves te fixar se fazes quanto mais podes por mim e tudo por me agradar. Os outros modos, por quantos altos, sublimes e laboriosos, não podem me agradar em contentar o meu amor. Oh, quantas almas falsificam a verdadeira devoção e profanam as obras mais santas com a própria vontade, buscando-se sempre a si mesmas. E se também nas coisas santas se busca o modo e o gosto próprio e a satisfação de si mesma, encontra-se a si mesma, foge de Deus e não o encontra. Trecho 56, 4 de agosto de 1904. A glória dos bem-aventurados no céu será de acordo com os modos como se comportaram com Deus na terra. Do modo como é Deus para a alma, pode-se ver como a alma é para Deus. Esta manhã, tendo vindo o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma e, tomando-me com a mão, me conduziu até a abóbada do céu, de onde se viam os bem-aventurados. Ouvia-se seu canto. Oh, como os bem-aventurados nadavam em Deus! Via-se a vida deles em Deus e a vida de Deus neles. A mim isto parece-me ser o essencial da sua felicidade. Parece-me também que cada bem-aventurado é um novo céu naquela bem-aventurada morada, mas todos distintos entre eles. Não há um igual ao outro, e isto vem de acordo com os modos com que se comportaram com Deus sobre a terra. Alguém procurou amá-lo mais, este o amará mais no céu, e receberá de Deus sempre novo e mais crescente amor. E este céu ficará com uma tinta e um lineamento divino todo especial. Outro tem procurado glorificá-lo demais. Deus bendito lhe dará sempre mais glória crescente, para ficar este novo céu mais glorioso e glorificado na mesma glória divina. E assim de todos os outros modos distintos que cada um teve com Deus na terra, que se eu quisesse dizer tudo me alongaria muito. Assim pode-se dizer que o que se faz para Deus na terra, o continuaremos no céu, mas com maior perfeição. Então o bem que fazemos não é temporal, senão que durará para toda a eternidade e resplandecerá ante Deus e em torno de nós continuamente. Oh, como seremos felizes, vendo que todo o nosso bem e a glória que demos a Deus e a nossa vem daquele pouco de bem iniciado imperfeitamente sobre a terra,
Se todos pudessem vê-lo, oh, como se apressariam para amar, louvar, agradecer e mais ao Senhor, para poder fazê-lo com maior intensidade no céu. Mas quem pode dizer tudo? Mas parece-me que estou dizendo tantos desatinos daquela bem-aventurada morada. A mente o capta de um modo, a boca não encontra as palavras para saber se manifestar. Por isso passo a outra coisa. Depois me transportou para a terra. Oh, como os males da terra são assustadores nestes tristes tempos! No entanto, parecem nada ainda em comparação com o que virá, tanto no estado religioso, que parece que seus próprios filhos vão rasgar esta boa e santa mãe, a Igreja, como no estado secular. Então, depois disso, me reanimou e me disse: minha filha, me diga um pouco o que sou eu para você. E eu: tudo, és tudo para mim, nada entra em mim exceto tu só. Tudo corre fora. E ele: e eu sou tudo, tudo para ti. Nada de ti sai fora de mim, senão que todo me deleito em ti. Assim como eu sou para você, você pode ver como você é para mim. Disse isso, desapareceu. Trecho 57, 5 de agosto, 1904. Jesus é o governante dos reis e o senhor dos dominadores. Continuando meu estado habitual, o bendito Jesus veio em ato de reger e dominar tudo, e de reinar com a coroa de rei na cabeça e com o cetro de comando na mão, e enquanto o via nesta atitude me disse, mas em latim, pelo que eu digo como tenho entendido: minha filha, eu sou o governante dos reis e senhor dos dominadores, e só a mim corresponde este direito de justiça que me deve a criatura, e que, não dando-me isto, me desconhece como Criador e dono de tudo. E enquanto dizia isto, parecia que pegava o mundo pela mão e o agitava de cima a baixo para fazer com que as criaturas se submetessem a seu regime e domínio, e ao mesmo tempo via também como nosso Senhor regia e dominava minha alma com uma maestria tal que me sentia toda abismada nele. E dele partia o regime de minha mente, dos afetos, dos desejos, assim que entre ele e eu havia tantos fios elétricos que tudo dirigia e dominava. Trecho 58, 6 de agosto de 1904. A privação é pena de fogo que acende, consome, aniquila, e sua finalidade é destruir a vida humana para dar lugar à vida divina. Esta manhã me passei, muito amarga, pela privação de meu sumo e único bem. Era tanta a dor da privação, que encontrando-me fora de mim mesma, era tanta a pena da alma, que a mesma pena lhe fornecia tal força que o que encontrava queria destruir como se fosse um obstáculo para encontrar seu tudo Deus. E não encontrando-o, gritava, chorava, corria mais que o vento, queria transtornar tudo, pôr tudo de cabeça, para encontrar a vida que lhe faltava. Ó privação, quão intensa é sua amargura, sua dor é sempre nova. E porque é sempre nova, a alma se sente sempre nova e a acerbidade da pena. Minha alma sente como se uma só carne se separasse em tantos pedaços, e todos aqueles pedaços pedem com justiça a própria vida, e só a encontrarão se encontrarem a Deus mais que vida própria. Mas quem pode dizer o estado em que me encontrava? Enquanto eu estava nisso, havia muitos santos, anjos, almas purgantes, fazendo-me coroa ao redor e impedindo-me de correr, compadecendo-me e assistindo-me. Mas para mim era tudo inútil, porque entre eles não encontrava aquele que era o único que podia mitigar a dor e restituir-me a vida. E mais gritava, chorando: diz-me onde o posso encontrar? Se querem ter piedade de mim, não demorem em indicá-lo, porque não posso mais. Então, depois disso, saiu do fundo de minha alma,
Parecia que fingia dormir sem sentir pena da dureza do meu pobre estado, e apesar de que ele não sentia pena e dormia, ao só vê-lo respirei a própria vida, como se respira o ar, dizendo: "Ah, está aqui comigo." No entanto, não isenta de pena ao ver que nem sequer me punha atenção. Por isso, depois de muito pesar, como se tivesse acordado, me disse: "Minha filha, todas as outras tribulações podem ser penitências, expiações, satisfações, mas só a privação é pena de fogo que acende, consome, aniquila e não se rende se não vê destruída a vida humana, mas enquanto consome, vivifica e constitui a vida divina."